Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Desde já convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Jó. Jó capítulo 1 e o versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. É uma grande honra, uma bênção, uma alegria estar aqui com os irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui cultuando com os irmãos. Agradeço ao pastor pela oportunidade. Agradeço ao Everton que fez o convite, nos trouxe. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Deus abençoe os obreiros dessa casa maravilhosa. É a segunda vez, eu acho, que eu venho aqui e já me sinto em casa já. É uma bênção, o carinho dos irmãos em nos receber. É o primeiro lugar que eu venho que perguntam para mim: tu quer água com gás ou sem gás? É uma bênção. Nunca tinham me feito essa pergunta. Eu pedi sem gás, normal, vamos no tradicional, mas é uma bênção, uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Jó, capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora nós vamos para o versículo 6, do mesmo capítulo 1, vamos para o versículo 6. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora capítulo 2, ainda de Jó, capítulo 2, o versículo 3. Capítulo 2 de Jó, ainda o versículo 3. Diz assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Amém? Amém. O livro de Jó é um livro ímpar, um livro muito especial. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Quando a gente abre a Bíblia começa em Gênesis. Mas o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Dizem que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, ainda quando ele estava, antes mesmo de libertar o povo hebreu do Egito, ele escreveu esse livro. Então esse livro é o livro mais antigo dentro da Bíblia Sagrada, sendo que dentro da Bíblia tem 66 livros. E esse livro é um livro muito especial, é um livro poético, embora nós lemos a parte que não tem poesia em si, mas tem um diálogo, mas depois já começam as poesias. Então, um livro muito especial. Eu creio que a maioria dos irmãos, se não todos, já conhecem um pouco da história de Jó, um homem que sofreu muito, e até Tiago escreve falando sobre a paciência de Jó. Um homem que sofreu muito. Creio que o único que sofreu mais que ele na Bíblia foi Jesus, porque ele sofreu demais, tantas coisas que aconteceu na vida dele. A morte dos filhos, doença, a perda dos seus bens, tantas coisas que aconteceram, e a maioria delas aconteceram no mesmo dia. Um desastre atrás do outro, uma notícia ruim atrás da outra. Mas eu não venho aqui falar em si do sofrimento de Jó, mas sim falar desse momento que nós lemos aqui, em que a Bíblia mostra que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, era um homem íntegro diante de Deus, e é maravilhoso ver que o homem mais rico também era o homem mais crente. Embora a riqueza ela não serve de termômetro para medir a integridade
ou a espiritualidade, ou a fidelidade de alguém. Porque se a gente lê o Salmo de número 73, a gente vê um levita, um adorador do Senhor, no momento de crise que ele estava passando, porque ele começa a perguntar para Deus por que os ímpios prosperam. Eu creio que a maioria dos irmãos já deve ter se perguntado, já deve ter vivido esse momento. Os irmãos sendo fiel a Deus, quem sabe passando por alguns momentos de dificuldade, e aí vê ímpios que prosperam. Então, a riqueza, ela nunca na Bíblia é termômetro para medir se a pessoa é íntegra ou se a pessoa é fiel a Deus, porque mesmo os ímpios, eles prosperam. E a gente vê Jesus contando a parábola do rico e do Lázaro, e mostra o rico que estava num lugar de perdição, num lugar de condenação, e a gente vê Lázaro que durante a maior parte de sua vida, se não toda, ele vivia como um mendigo, ele tinha chagas no seu corpo, ou seja, ele sofreu a vida inteira, mas ele acreditava em Deus, ele era fiel, e no final das contas, a eternidade de Lázaro foi maravilhosa, porque seria na presença de Deus. Mas agora a eternidade do rico, embora durante toda a sua vida o rico não passou por apertos, a gente vê que a eternidade dele era terrível, foi num lugar de condenação. Então, os bens não é um critério para medir quem é de Deus e quem não é. Mas Jó, ele conseguiu ter muitos bens sem os bens ter ele. Ele tinha dinheiro sem o dinheiro ter o coração dele. Tanto que a Bíblia mostra que o problema não é o dinheiro em si, o mal não é o dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Amém. Esse é que é o problema, é o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. Então Jó tinha as coisas, mas as coisas não tinham o coração de Jó. O único que tinha o coração de Jó era Deus. Em um determinado momento, teve uma reunião lá em cima no céu, e uma reunião diferente, porque não estava apenas Deus e os anjos fiéis, mas a Bíblia mostra que Satanás participou dessa reunião, porque a Bíblia vai dizer que no dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e creio que quando fala os filhos de Deus, está falando aqui nesse momento exclusivamente, está falando dos anjos. Aí a Bíblia fala que Satanás também se colocou na presença de Deus. E aí Deus pergunta para Satanás, pergunta para o diabo: viste meu servo Jó, homem íntegro, homem temente a mim, homem reto e que se desvia do mal? E aí a Bíblia mostra que o diabo diz bem assim, também é de balde, ou seja, é em vão que Jó te serve? E olha que coisa interessante, Deus falou Jó, 2 letras e um acento. Deus não falou sobrenome, Deus não falou o nome do pai, não falou o nome do avô. Cada vez que aparece um personagem na Bíblia, fala fulano, filho de ciclano, de Beltrano. E aí a gente vê aquele livro de números e é um monte de nomes. Quando a gente começa no Novo Testamento, tem a genealogia de Jesus e vários nomes ali. Mas quando fala de Jó, simplesmente Deus fala: viste meu servo Jó, 2 letras e um acento. E por incrível que pareça, o diabo sabia muito bem quem era. Poderiam ter, imagina quantos Jós não deviam ter pelo mundo. E Deus a primeira coisa que Deus perguntou para o diabo foi: de onde vens? E ele diz: de passear pela terra, de rodear a terra. E essa terra não era apenas a cidade de Jó, mas essa terra era a terra inteira. Imagina, se o homem conseguiu criar o avião, e o avião ele cruza o planeta em terra inteiro, e o avião não foi Deus que criou. Quem criou o avião foi o homem. Porque Deus deu criatividade, Deus deu inteligência para o homem criar as coisas, assim como o celular, enfim, tantas outras coisas. E se o homem foi capaz de criar algo que percorre a terra inteira, imagina se Deus não poderia também criar seres que podem passear pela terra inteira. Então, mesmo o diabo foi criação de Deus. Embora Deus não tenha feito o diabo, Deus fez o diabo um anjo de luz que vivia em santidade, mas em um determinado momento ele se rebelou. Não foi Deus que fez o diabo rebelde, mas foi o diabo que em algum momento ele se rebelou contra Deus. E quando ele diz de passear pela terra, é a terra inteira. Imagina, ele passou pela terra inteira e Deus falou: viste meu servo Jó? E ele sabia quem era.
Por quê? Porque Deus não fala de qualquer um. Deus não dá testemunho de qualquer um. Deus não fala de qualquer um. Então quando Deus falou, viste meu servo Jó, o diabo já sabia quem era. Podia ter 1000 Jós no mundo, mas o diabo sabia quem era, sabia realmente quem era. Assim como lá no Novo Testamento, a Bíblia mostra que alguns homens que eram filhos de um sacerdote, eles foram expulsar um demônio da vida de uma pessoa que estava possessa por espíritos malignos. E aí o demônio falou, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, Paulo era conhecido de Deus, mas também era conhecido dos demônios. Assim como Jó era conhecido de Deus e também era conhecido do diabo. E nós também precisamos ser conhecidos de Deus e também conhecidos pelos inimigos. Nós precisamos ser conhecidos no céu e conhecidos no inferno. Precisamos ser amados no céu e temidos no inferno. Assim deve ser o servo de Deus. Então Jó era conhecido. Deus conhecia Jó e o diabo também conhecia Jó. E sabe, um dia eu estava orando lá no monte. Glória a Deus. Estava eu e o irmãozão meu, Paulo Getúlio, prega a palavra de Deus também, uma bênção de Deus. Nós estávamos orando lá, e eu lembro que eu não estava nem com a Bíblia aberta, mas era o Espírito Santo falando comigo sobre essa palavra, sobre esse texto, nesse contexto, que era mais ou menos assim: olha a pergunta que o Espírito Santo fez para mim e também faço para ti nesse momento. E a pergunta foi a seguinte: se Deus e o diabo conversassem acerca da tua vida, qual dos dois diria, viste meu servo? Amém. Verdade. Isso é muito forte, né? Sim ou não? Eu vou repetir, pode ser que alguns não tenham entendido. Se Deus e o diabo conversassem acerca da tua vida, assim como eles estavam ali conversando sobre Jó, se eles conversassem acerca da tua vida, qual dos dois, Deus ou o diabo, diria, viste meu servo? Eu creio que a maioria, né, acredita que quem diria que era Deus, né? Viste meu servo? E aí tu já imagina o teu nome. Amém. A mensagem de hoje tem um título, e o título é O Servo de Deus. Pode repetir comigo? O Servo de Deus. Mais uma vez. O servo de Deus. Creio que os irmãos prestaram atenção na leitura que nós fizemos. E Deus fala 3 vezes. Deus fala características de Jó. E Deus fala exatamente as mesmas características por 3 vezes. Se fosse uma vez só, poderia, entre aspas, a gente pensar que era coincidência. Mas Deus repetiu 3 vezes as mesmas características. Então, se Deus repetiu 3 vezes as mesmas características, é porque aquelas características, elas caracterizam o caráter, sendo bem redundante, né? O caráter de um servo de Deus. Porque Deus disse, viste meu servo Jó, e Deus diz, homem íntegro, um homem que é reto, temente a mim e que se desvia do mal. 4 características: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 características. E a gente vai ver essas 4 características. Primeiro é sobre ser íntegro. Se os irmãos forem olhar no dicionário o que significa íntegro, tem vários significados ali, mas tem um que me chamou muito a atenção, que íntegro significa inteiro, completo. Íntegro significa inteiro, completo. Ou seja, quando Deus olhava para a vida de Jó, a vida inteira de Jó pertencia a Deus. A vida inteira de Jó agradava a Deus. Ou seja, Jó não dava a Deus uma vida fragmentada, uma vida aos pedaços, como quem dá algumas áreas da sua vida, mas outras não. Como quem diz para Deus, Senhor, cuida da minha família, Senhor, cuida da minha área financeira, mas uma outra área da vida é ela que governa, ela que faz a sua própria vontade e não a vontade de Deus. A vida de Jó não era assim, mas toda a vida de Jó, todas as áreas da sua vida, ele procurava agradar a Deus, ele procurava fazer a vontade de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Jó não dava para Deus apenas um dia de culto,
como os judeus davam o sábado. Alguns dão o domingo. Hoje é domingo, né? Sim ou não? Hoje é domingo. O Jó não dava apenas o dia de culto, mas Jó dava a semana inteira para Deus. Porque Jó adorava a Deus no dia de culto, mas Jó adorava também nos outros dias. Poderia não ser na congregação, mas ele adorava a Deus no seu relacionamento particular com Deus. E assim a gente precisa ser. A gente deve adorar a Deus na casa de Deus. A gente deve orar na casa de oração. Mas Jesus também ensinou que a gente deve orar em casa. Quando for orar, feche a porta do teu quarto e ore em secreto. Jesus ensinou isso, sim ou não? Amém. A gente deve ouvir a palavra de Deus na casa de Deus, mas a gente também deve ler a palavra de Deus em casa. A gente deve ser fiel a Deus aqui dentro, mas a gente também deve ser fiel a Deus lá fora. Um dia Jesus estava falando sobre a adoração com a mulher samaritana. E ela perguntou para ele: Senhor, onde é o lugar certo de adorar? Aqui dizem, os anciãos nos ensinaram que é aqui no monte, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém, porque em Jerusalém tinha um templo. Então, as pessoas que rodeavam a samaritana adoravam no monte, mas as pessoas que rodeavam Jesus adoravam no templo. E aí Jesus disse: mulher, vai chegar um tempo, e já chegou, em que Deus busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus não falou de lugar. Jesus também não falou de estilo de música. Jesus falou de um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. O que Deus quer receber como adoração é uma vida inteira. É uma vida inteira e não apenas a liturgia. E o que é a liturgia? A liturgia é a oração, é o jejum, é a oferta, é a leitura da palavra, ou ouvir a palavra, aprender da palavra. Isso que é a liturgia, é a organização do culto. Deus não quer apenas isso, mas Deus quer a vida inteira. Quando o culto aqui acaba, a gente dá a paz do Senhor. Alguns dão shalom, outros dão graça e paz. Depende do lugar, depende do ministério. Dão um abraço e tchau, o culto acabou. Para nós parece que o culto acabou, mas para Deus não. Deus, ele continua no mesmo trono que ele recebeu os nossos cânticos. Ele fica naquele mesmo trono e ele pensa, ela ou ele pensa que o culto acabou, mas é agora que vai começar. Porque é agora que eu vou ver quem é de verdade. Quem entendeu isso, levanta a mão. Então, Jó não dava uma vida aos pedaços para Deus, mas Jó dava a vida inteira para Deus. Todas as áreas da sua vida glorificavam a Deus. Eu vou citar alguns exemplos aqui na Bíblia de pessoas que deram parte da vida, mas não deram a vida inteira. E vocês vão ver como isso é muito grave. O primeiro exemplo que eu vou dar é Abel e Caim. A Bíblia mostra que os dois foram ofertar a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta, mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Alguns dizem: Deus aceitou a oferta de Abel porque era uma ovelha. Deus não aceitou a oferta de Caim porque era do fruto da terra, era batata, cebola, aipim, algo do tipo assim. Então Deus aceitou a de Abel porque era uma ovelha. Deus não aceitou a de Caim porque era do fruto da terra. Não é por isso. Porque se a gente olhar na lei de Deus, Deus aceitava até farinha. Sim ou não? Deus aceitava até farinha como oferta. Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer: vocês dizimam o endro, o cominho, a hortelã. Ou seja, isso daí eram plantas. Eram coisas que, se a gente parar para pensar, eram até inferiores a uma batata ou aipim. Se Deus aceitava a farinha, aceitaria também se fosse aipim ou batata. Então não se tratava da oferta em si, mas se tratava de quem estava ofertando. Amém. Porque o texto diz que Deus recebeu e aceitou Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Deus não aceita a oferta se Deus não aceitar o ofertante. Deus só recebe a oferta se Deus recebe quem está ofertando. Então, a gente vê que Abel, ele dava a sua vida a Deus e ele também dava a oferta. Mas Caim não. Caim queria dar só a oferta. Por quê? Porque isso é muito claro. Porque como é que pode alguém querer ofertar para Deus e depois que acabar o culto matar o irmão? Porque foi isso que ele fez.
Deus não aceitou a oferta dele, ele foi lá, deu uma machadada no irmão, matou o irmão. E veja bem, ele não matou quem queria matar o irmão. Não, se fosse assim, quem sabe até, entre aspas, a gente poderia entender. Alguém que queria matar o seu irmão, ele amava o irmão, ele foi defender o irmão, a gente poderia até, de alguma forma, entender. Mas não, ele matou o irmão, ele matou uma das pessoas que ele mais devia amar. Então ele foi ofertar, Deus não aceitou, e depois do culto ele foi lá e matou o irmão dele. Por que Deus não aceitou? Porque Deus sabia que ele faria aquilo. Ele dava a oferta, mas ele não dava uma vida para Deus. E Deus não aceita isso. Jesus ensinou no Novo Testamento: se tu for ofertar a Deus e tu lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, primeiro vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Tu deixa a tua oferta junto ao altar, vai lá e se reconcilia com o teu irmão, e depois tu vai e apresenta a tua oferta. Veja bem, a oferta em si, ela nem mudou de lugar, porque ela já estava no altar. Mas Deus só receberia a oferta depois que a pessoa se reconciliasse com seu irmão. Por quê? Porque o Evangelho, a cruz é assim, ó, é vertical e horizontal. É amor a Deus e amor ao próximo. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. A gente não pode estar de bem com Deus estando de mal com as pessoas. Isso não existe. João escreveu na sua carta dizendo assim, ó, aquele que não ama o seu irmão, ele não ama Deus. Como é que pode ele amar Deus? Ele dizer que ama Deus a quem ele não vê, sendo que ele não ama o seu irmão a quem ele vê. Entenderam isso, sim ou não? Amém. Então isso não existe. Não existe. Não tem como a gente estar de bem com Deus estando de mal com as pessoas. Não existe isso. Então, Caim, ele dava apenas a oferta, mas ele não dava a vida. Outro exemplo é Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli. A Bíblia mostra que eles eram sacerdotes. Eli era sumo sacerdote e eles eram sacerdotes. Ou seja, eles eram, entre aspas, como se fossem os pastores de hoje em dia. Eles ensinavam, eles tocavam, eles ofereciam a Deus a liturgia. Inclusive, eles eram responsáveis por receber os animais que eram dados como oferta. Só que, ao invés deles queimarem todos os animais, o sacrifício, na presença das pessoas que tinham levado, eles pegavam à força os animais que as pessoas estavam dando, e eles queriam partir as melhores partes para eles, e depois eles davam o resto para Deus. Completamente errado isso. Amém. Completamente desonestos. E Deus não se agradava disso. E outra coisa é que eles também se prostituíam com as mulheres que iam orar na casa de Deus. A Bíblia mostra isso. E tem um texto que é um dos mais fortes da Bíblia, que a Bíblia diz que Deus queria matar eles. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu tive que ler isso várias vezes até conseguir entender que Deus queria matar eles. Está escrito isso explicitamente, que Deus queria matar eles, porque eles eram filhos de Belial. Eles davam culto, mas eles não davam uma vida a Deus. E se fosse no secreto, Deus já se desagradaria, mas Deus não se iraria tanto. O problema é que todo Israel sabia, e todas as pessoas, a maioria das pessoas começaram a se afastar, começaram a se desviar, e não queriam mais ir à casa de Deus, porque Eli nem mesmo repreendia os seus filhos por causa daquilo. E a gente vê que Jesus ensinou no Novo Testamento que é melhor amarrar uma corda no pescoço e na outra ponta da corda amarrar uma mó, que é uma pedra muito pesada, e jogar essa pedra no fundo do mar. Ou seja, a pessoa vai junto. Ou seja, é melhor morrer afogado do que ser uma pedra de tropeço na vida de outro, fazer um pequenino tropeçar. Ou seja, é melhor morrer do que tu ser a causa de alguém se desviar. Ou seja, Deus, Ele olha a vida como um todo. Ele olha a vida como um todo. Não basta dar apenas o culto, se não dar uma vida inteira para Deus. E essa foi a maior guerra de Deus com Israel durante todo o Antigo Testamento e até no Novo Testamento. Porque chega um determinado momento que Deus começa a levantar os profetas, e os profetas começam a dizer, em nome de Deus, né? Assim diz o Senhor. E era Deus falando: eu não suporto mais os sábados de vocês, as festas de lua nova, eu não suporto mais os dízimos, as ofertas de vocês. E as pessoas não entendiam por que a gente está cumprindo tudo certinho, por que Deus não está recebendo, por que Deus não está se agradando. É porque as pessoas davam isso
é como se elas cumprissem uma obrigação, mas elas saíam dali, elas faziam tudo errado, elas não procuravam ser fiéis a Deus. Quem entendeu isso, levanta a mão. Aleluia. Então Deus não se agrada disso. Amém. Jó não era assim, Jó era íntegro. Jó dava o culto, e a Bíblia mostra que até de madrugada ele sacrificava pelos seus filhos, mas durante o dia Jó chega a dizer para os seus amigos que ele era os olhos dos cegos, ele era os pés para o coxo, ele era o auxílio da viúva, ou seja, ele adorava a Deus no secreto, mas quando ele abria os olhos, se levantava da oração, ele servia ao próximo, ele vivia aquilo que ele acreditava. Isso é integridade, e é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de todos nós, integridade. Não dê uma vida fracionada, não dê uma vida aos pedaços, não dê apenas esse momento de culto, mas dê a tua vida inteira como culto a Deus. É por isso que Paulo escreve em uma das cartas: apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo diante de Deus. Esse é o nosso culto racional. Ou seja, chega na casa de Deus, pula, fala em línguas, glorifica a Deus, vive milagres, ora e Deus cura, batiza com o Espírito Santo e com fogo, mas depois que sai da casa de Deus, pratica a mensagem que ouviu. Sabe o que escreveu? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Entendeu isso? Então essa é uma das características do servo de Deus: integridade. A vida inteira agrada a Deus na família, agrada a Deus na maneira como trata a esposa, na maneira como a esposa trata o marido, agrada a Deus na maneira como educa os filhos, como cria os filhos, agrada a Deus na maneira como trabalha, na maneira como se porta na escola, na faculdade, enfim, agrada a Deus em tudo. É isso que é integridade. Amém? Amém. E por mais que alguns possam estar pensando, não, mas ninguém é perfeito. Quem aqui já ouviu essa frase? Levanta a mão. Ah, ninguém é perfeito. Sabe? Aleluia. A gente nunca deve usar essa frase como uma desculpa para não sermos fiéis. Verdade. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus diz bem assim, ó: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Deus. A Bíblia ainda vai dizer que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Aperfeiçoamento. E ainda vai dizer, 2 Timóteo 3,16: a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para nos apresentar diante de Deus perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém. Ou seja, a gente pode não estar perfeito agora, mas nós precisamos almejar a perfeição. Como a Bíblia diz que a gente precisa buscar a estatura de varão perfeito. Então eu não posso utilizar a frase, ninguém é perfeito, para eu colocar os meus pecados para debaixo do tapete, porque em Provérbios está escrito, dizendo assim, aquele que encobre o seu pecado, esconde o pecado, não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então tu pode estar pensando assim, Senhor, essa área da minha vida aqui está complicada. E aí tu ora a Deus, pede a Deus para Ele te fortalecer, para abandonar algumas coisas. Ora a Deus e pede a Deus a capacidade, quem sabe, de perdoar alguém. Pede a Deus a capacidade de obedecer a Ele em alguma área que ainda tu não está conseguindo 100%. Por mais que não esteja tudo 100% na nossa vida, tudo tem que estar pelo menos subindo, tudo sendo aprimorado. E isso é santificação. Santificação. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Amém? Então não utilize a frase, ninguém é perfeito. Quando alguém fala dessa forma, mostra que não se importa em ser fiel a Deus. Então não fale mais dessa forma, mas busque a perfeição. Amém? Amém. Até porque o nosso padrão, o nosso exemplo é Jesus. A gente precisa imitar Jesus. A Bíblia nos ensina a imitar Ele. E Jesus é perfeito, sim ou não? Sim. A Bíblia diz, aquele que diz que crê nele tem que andar como Ele andou. Se não andar como Ele andou, nem o conheceu. João escreveu isso. Então, a gente tem um modelo, a gente tem um padrão que é perfeito. E esse é Jesus Cristo. Amém? Até aqui?
Então, primeira característica, integridade. A segunda característica é que Jó era reto, e reto é justo. Jó era justo. E aqui eu vou dar alguns exemplos bíblicos também. Em 1 João, no capítulo 3, João escreve algo que é muito forte. Ele antes, quando ele foi arrebanhado por Cristo e começou a andar com Jesus, Jesus deu um apelido para ele, para o irmão dele, que era Tiago, que era Boanerges, filhos do trovão. E por que Jesus deu esse apelido para eles? Porque num determinado momento eles foram evangelizar numa cidade dos samaritanos, ninguém se converteu, ninguém aceitou a mensagem, correram eles de lá. Não aceitaram, ninguém se converteu, ninguém atendeu ao apelo, ninguém foi à frente. Eles voltaram lá para Jesus e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma todas essas pessoas? Jesus olhou para eles e disse para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são? Então Jesus chamava eles de Boanerges, filhos do trovão. Mas mais tarde, quando a gente olha para a pregação de João e até para a carta dele, é ele que escreve pelo menos 2 vezes na sua carta dizendo que Deus é amor. Foi ele que escreveu isso e se tornou até nome de ministério, nome de igreja. Deus é amor. Ele fala muito do amor de Deus. Ele fala do amor de Deus. Então, o filho do trovão se tornou o apóstolo do amor. E no capítulo 3 da primeira carta, ele diz bem assim, aqui se diferencia os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele fala isso explicitamente. Ele diz bem assim, aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus. Ou seja, se não é filho de Deus, ele só deu 2 opções. Se não é filho de Deus, era filho do diabo. Se não praticava a justiça. E Deus falou para o diabo: viste meu servo Jó, homem íntegro, justo. Então a justiça faz parte do caráter do servo de Deus. E quando Deus fez o homem, quando Deus fez Adão, uma das características que Deus colocou em Adão é a justiça. Todos os seres humanos da face da terra ainda são imagem e semelhança de Deus, mesmo depois que Adão pecou. Obviamente, a característica que agradava a Deus, todas as características que agradavam a Deus, que faziam parte da imagem e semelhança de Deus, todas elas diminuíram depois que teve o pecado. Deus tem características como amor a nível infinito. Adão tinha o amor em um nível muito elevado. Depois do pecado, o homem continuou amando, mas agora num nível inferior. Todas as pessoas da face da terra amam alguém ou amam alguma coisa. Mesmo um criminoso ama sua mãe. Se não ama sua mãe, ama sua esposa. Se não ama sua esposa, ama o seu filho. Se não ama sua mãe, não ama o seu pai, não ama sua esposa, não ama o seu filho, pelo menos ele é um amante de si mesmo. Se não ama a si mesmo, ama o dinheiro. Se não ama o dinheiro, ainda ama o mundo. Ou seja, todo mundo ama alguma coisa. Amém. E uma das características que Deus colocou em todos os seres humanos é a justiça. Todo mundo tem um pouco de justiça, ainda que não seja no nível suficiente para a salvação. Vou dar alguns exemplos aqui. Tem pessoas que são criminosas que pagam as suas contas. Olha que coisa estranha isso, né? Às vezes tem um carro e aquele carro às vezes não é roubado, ele pagou por aquilo. Mas a maneira como ele conquistou aquele dinheiro foi uma forma ilícita. Às vezes tem criminosos que fazem até boas ações na vizinhança, promove lá um evento festivo no Dia das Crianças. Só que veja bem, ali ele está presenteando as crianças, mas quem sabe durante o restante do ano ele está matando o pai daquela criança aos poucos. Amém. Quem entendeu isso? Levanta a mão quem entendeu isso. Se tem alguém aqui que está vivendo isso, ainda tem perdão. Ainda tem perdão, mas eu não posso deixar de ensinar e pregar sobre isso. Então todo mundo tem um certo nível de justiça, que sabe o que é certo e errado. Em Romanos, Paulo escreve que mesmo as pessoas que não conhecem a lei, não ouviram a lei, não ouviram o evangelho, não ouviram a pregação, mesmo essas pessoas têm uma lei dentro de si, que é a lei da consciência. E essa consciência mostra para a pessoa quando ela faz o que é certo e quando ela faz o que é errado. Todo mundo aqui sabe isso, sim ou não? Mesmo antes de se converter, quando tu fazia alguma coisa errada, tu sabia, sim ou não? Amém. Mesmo sem ouvir uma pregação sobre aquilo, já sabia. Por quê? Porque Deus colocou uma lei dentro de ti.
E essa é a justiça de Deus dentro de ti, te mostrando o que é certo e o que é errado. Mas esse nível de justiça é insuficiente para a salvação. Só é porque se a gente sair por aí afora perguntando para as pessoas, tu vai para o céu ou tu vai para o inferno? A maioria delas vai dizer, eu vou para o céu, eu não mato, eu não roubo. Sim ou não? Sim. Eu acredito em Deus? Sim ou não? Sim. A maioria das pessoas vai dizer isso. Só que não praticar essas coisas não é suficiente. Ela precisa praticar o bem. Mas ainda que ela pratique o bem, porque tem ateu que faz obra de caridade, tem ímpio que faz obra de caridade, ainda que ela deixe de fazer o mal e pratique o bem, ainda assim é insuficiente para a salvação. Só existe um nível de justiça que serve para a salvação, que é a justiça de Cristo. Amém? Eu estava ali sentado e eu li aqui, justificador. Jesus, ele é justificador. E o que significa isso? É aquilo que aconteceu lá na cruz, como o pastor mencionou aqui. Jesus estava lá na cruz e tinha dois homens, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O do lado esquerdo blasfemava e dizia, se tu é mesmo o Filho de Deus, entre aspas, nos livra dessa. Então faz a gente descer daqui, livra a ti mesmo e livra a nós, se tu é mesmo o Filho de Deus. E aí o outro disse, pensa, tu nem mesmo estando nessa condenação, tu teme a Deus, estando nessa situação, nós merecemos isso. Porque os nossos atos merecem essa punição. Ou seja, ele estava reconhecendo o seu pecado. Ele estava ali confessando o seu pecado, assumindo a sua culpa. E quando ele olha para Jesus, ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa, agora vai dar um nó na tua cabeça. Tem pessoas que nunca mataram, nunca roubaram, mas serão condenadas eternamente, infelizmente. Tem pessoas que já mataram e já roubaram e serão salvas. Amém? Mas por que isso? Porque essas pessoas se arrependeram e creram em Cristo. Mas aquelas que ficaram com a sua justiça própria, não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, essas infelizmente, se não se arrependerem e não crerem, infelizmente serão condenadas. Porque Isaías profetizou dizendo, a justiça do homem, a justiça própria do homem são trapos de imundícia. Só existe uma justiça que salva, que é a justiça de Cristo. Porque lá na cruz, ele estava pegando, ele estava assumindo todos os pecados daquele homem que estava pendurado do seu lado direito. Assumiu todos os pecados dele. Então, Jesus vestiu o pecado daquele homem e Jesus vestiu aquele homem com a sua justiça. Os pecados daquele homem estavam sobre Jesus. E a justiça de Jesus passou a estar sobre aquele homem. E é por isso que aquele homem, que era um dos piores criminosos da face da terra, porque não era qualquer um que era crucificado. Crucificado eram os piores criminosos. Amém? Lá estava ele, lá estava Jesus. Jesus pegou o pecado dele, Jesus colocou a justiça dele naquele homem. Então só há uma justiça que salva, e é a justiça de Cristo. Mesmo Jó só era justo por causa de Jesus, ainda que fosse no Antigo Testamento, por incrível que pareça. Porque num determinado momento Jó falou bem assim, eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará. Olha que coisa extraordinária isso. Mesmo no Antigo Testamento Jó já acreditava em Cristo. Só que diferente de nós olhamos para o passado e nós sabemos que Jesus Cristo veio e morreu na cruz por nós. Mas Jó estava lá num passado antes de Jesus e ele acreditava em Cristo, no Cristo que viria. Ele acreditava num Jesus que viria futuramente. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará. E nessa frase ele profetizou a morte e a ressurreição de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará. Se levantar está falando da ressurreição de Cristo. E se ele diz o meu Redentor vive, é porque Cristo vive eternamente. Viste meu servo Jó, homem íntegro, justo. A justiça de Cristo precisa estar na tua vida. Não tente ser o teu próprio Salvador. Eu lembro que quando eu me converti, eu gostava e ainda gosto muito de rap. Obviamente rap que glorifica a Deus. E quando eu me converti, eu peguei e comecei a pesquisar rappers cristãos.
e eu ouvi uma música, aquela música marcou muito a minha vida. Era em inglês, mas aparecia a legenda. E uma das frases que aquele poeta de Deus cantou dizia bem assim, ó: os meus olhos estão molhados, mas não são lágrimas. É o suor pelo tempo que eu tentei ser o meu próprio Salvador. Isso é muito profundo, sim ou não? Sim. É muito profundo, é profundo demais. Eu me identifiquei muito com aquela frase ali, porque durante toda a minha vida eu procurava não fazer o errado e fazer o certo, mas isso era insuficiente. Eu precisava de um Salvador, e esse Salvador era Jesus Cristo. Só a justiça de Cristo pode salvar. Só a justiça de Cristo é suficiente. Amém? Então, íntegro e justo. Terceira característica, eu vou ser mais rápido agora. Temente. Viste meu servo Jó, homem íntegro, homem reto e também temente a mim. Deus falou que Jó temia a Deus. E nos nossos dias, por incrível que pareça, o temor a Deus é uma das coisas que mais está se perdendo no nosso meio. Infelizmente. Verdade. Infelizmente, eu falo isso com dor no meu coração. Amém. Embora a Bíblia inteira ensine sobre isso. A Bíblia inteira ensina sobre isso, sobre o temor a Deus. E isso é algo que está se esvaziando cada vez mais. No Salmo de número 34, a Bíblia diz assim, ó: vinde meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha só, vinde meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Com isso eu aprendo que não há maturidade sem temor a Deus. Quando uma pessoa não teme a Deus, ela ainda é um menino, ela ainda é uma menina, se não teme a Deus. Para ser maduro na fé, precisa temer a Deus. Pode ter 90 anos de idade, se não teme a Deus, ainda é considerado um menino diante de Deus. Porque para ser maduro, precisa temer a Deus. O livro de Provérbios ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, é o pilar da sabedoria. Se uma pessoa não teme a Deus, ela não tem a sabedoria do alto que Tiago escreve. Não tem. Pode ter uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Amém. Mas não é a sabedoria de Deus. Para ter a sabedoria do alto, precisa temer a Deus. E temer não é apenas medo, como a gente pensa, mas temer, o temor do Senhor é reverência, é respeito, é saber que Deus é infinitamente superior a nós. Saber que Jesus Cristo não era qualquer um, mas Ele era infinitamente superior a nós. Todas as pessoas na Bíblia que trataram Jesus como se fosse mais um, elas eram reprovadas. A gente vê que a mulher samaritana disse para ele: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Tratou ele como se fosse só mais um homem. Ele disse para ela: mulher, se tu soubesse quem é que te pede dessa água, tu é que lhe pediria água, ele te daria água viva. Colocou ela no lugar dela, sim ou não? Sim. Colocou ela no lugar dela. Então, nós precisamos ter sempre a consciência de que Deus que Jesus Cristo eles são infinitamente superiores a nós. E quando a gente teme a Deus, a gente procura agradar a Deus em tudo, como já falei também. Eu vou dar um exemplo aqui de temor que os irmãos vão entender. Imagina um pai, que ele já está lá com seus 60 anos de idade, e ele tem um filho com 20 anos. O filho faz academia, bombado, filho forte, e o pai bem mirradinho, até com problema de saúde, com dor nas costas. O filho, ele tem condições de arrebentar o pai, fisicamente falando, mas o pai repreende ele, o pai fala grosso com ele, e o filho se curva diante do pai, e o filho ouve o que o pai diz, e o filho se arrepende e obedece o que o pai dele diz. Isso é também um exemplo de temor, reverência. Amém. E a gente precisa ter isso. A Bíblia diz que quando a gente entrar na casa de Deus, a gente precisa guardar o nosso pé. A Bíblia diz que quando a gente for falar com Deus, que a gente não multiplique as nossas palavras, mas que a gente precisa temer a Deus. Imagina, isso não quer dizer que tu não possa fazer orações longas, não é isso. Mas quando a gente for orar, ainda que seja por muito tempo, que seja sempre com temor. A Bíblia fala no Salmo de número 2, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. E ainda Isaías vai profetizar dizendo, Deus falando através de Isaías, as minhas mãos fez todas as coisas, criaram todas as coisas, e os meus olhos é para esse que eu olharei, para aquele que treme
da minha palavra. Aleluia. Deus ama as pessoas que tremem e temem a sua palavra. Deus ama quem ouve a palavra e sabe que é muito sério. Deus ama quem trata a palavra de Deus como algo muito sério. Então o temor a Deus é algo que é muito importante. E como é que o temor ele vai saindo? Ele está sendo algo que está saindo até mesmo da igreja de Cristo. Vou dar alguns exemplos de algumas coisas que querem fazer com que o temor saia da nossa vida. É porque o mundo hoje, o mundo não nega a existência de Deus. O mundo não nega nem mesmo a existência de Jesus. Porque na história tem anos antes de Cristo e depois de Cristo. Sim ou não? Quem aprendeu isso na escola? Então o mundo não nega. O mundo não nega a existência de Deus e nem nega a existência de Jesus. Mas o que acontece? É incutido, o mundo tenta incutir na cabeça das pessoas um homem sem pecado, um Deus sem ira, uma Bíblia sem inferno e um Evangelho sem juízo. Amém. Eu vou repetir. Olha o pensamento do presente século que tenta tomar a nossa vida. É um homem sem pecado, uma Bíblia sem inferno, um Evangelho sem juízo e um Deus sem ira. Mesmo a ira de Deus não é um defeito. A ira de Deus é uma perfeição. Amém. Quando é na nossa vida, quando a gente olha lá em Gálatas, a gente vê que a ira do homem, a ira é uma obra da carne. E a Bíblia ainda diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas a gente se ira porque a gente se estressa, a gente perde a paciência com as pessoas e com as situações. Deus não é assim. Deus ele tem paciência. Então como é que é a ira de Deus? A ira de Deus é porque Deus ele criou lá no começo. Quando a gente olha em Gênesis, Deus viu que tudo que ele criava era bom. Todos os dias Deus olhava para o que ele criou e ele via que era bom, sim ou não? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí depois que criou o homem e a mulher, que Deus criou a família, aí a Bíblia vai dizer, e viu Deus que era muito bom aquilo que ele havia criado. Só que quando Deus olha hoje para o mundo, quando Deus olha para a terra, ele não pode mais dizer que é muito bom. Ele não pode mais dizer nem mesmo que é bom. Porque agora o mundo jaz no maligno. Então quando Deus olha aquilo que ele criou perfeito, santo, puro, extraordinário, com amor, com carinho, quando ele vê isso deturpado e destruído, isso deixa ele irado. Isso deixa ele irado. Quando ele vê principalmente alguém que está fazendo mal e além de não se arrepender, ela persiste naquele mal. E isso deixa Deus irado. Isso deixa Deus irado. Então a ira de Deus não é um defeito. A ira de Deus é uma perfeição. E se a gente olhar atentamente para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que o mesmo Deus que criou o céu também criou o inferno. O mesmo Deus que salvará a sua igreja e o mesmo Deus que deu o seu Filho para que toda a humanidade pudesse ser salva, é o mesmo Deus que vai condenar a maioria das pessoas futuramente. Porque Jesus disse, a porta da salvação é estreita e a porta da perdição é larga. E infelizmente muitos passarão pela porta da perdição. Amém. Então, tema a Deus, não só por causa da condenação, mas porque tu quer agradá-lo, porque tu quer agradar a Ele, não só por causa da condenação. É importante sim o ser humano ter a noção da condenação, porque se não fosse importante, Deus não diria para Adão, se tu comer desse fruto, certamente tu vai morrer. Entenderam isso, sim ou não? Amém. E também Jesus não ensinaria sobre o inferno, se Ele não quisesse que as pessoas soubessem que há consequências muito graves quando as pessoas persistem no erro. Entenderam isso, sim ou não? Sim. E Deus não é mau quando falou aquilo para Adão, e Jesus também não foi mau quando ensinou falando sobre o inferno. Porque pensa comigo, Deus falou para Adão, se tu comer desse fruto, certamente morrerás. O diabo falou para Eva, não, se tu comer desse fruto, tu vai ser como Deus. Qual é o discurso mais agradável? Com certeza o discurso mais agradável foi o do diabo. Mas agora, qual que era a verdade? Entenderam isso, sim ou não? O discurso que era a verdade era a palavra de Deus. Se tu comer, certamente morrerás. Então, precisamos temer a Deus. Última característica. Disse meu servo Jó, homem íntegro
homem justo, homem temente a mim. E a última característica é que se desvia do mal. Jó se desviava do mal. Cada vez que ele olhava uma situação e ele sabia que ia complicar, ele já saía de perto. Quando ele via uma situação que ele poderia perder a paciência, como a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Quando ele via que a ira já poderia se transformar num pecado, ele já saía dali, ia respirar fundo, ia orar a Deus, ia clamar pela misericórdia de Deus. Então Jó, ele se desviava do mal. Em Provérbios está escrito que o prudente, ele vê o mal e ele se esconde, mas o tolo, ele passa e sofre a pena. É que nem a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho está acontecendo. Salvação e condenação são pregadas e são ensinadas. Aquele que é prudente ouve, tem a salvação e tem a condenação, Deus vai julgar todo mundo, então eu vou procurar obedecer a Deus. Mas aquele que é tolo, isso daí é historinha, isso daí nem é verdade. Aí ele acaba passando e futuramente, infelizmente, sofrerá a pena. Amém. Então, Jó, ele se desviava do mal. Paulo escreveu para Timóteo: foge das paixões da mocidade. E quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que José fugiu da esposa de Potifar. Tem alguns males, tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa fugir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então, a gente não precisa fugir do diabo, é ele que tem que fugir, mas a gente precisa resistir o diabo. Só que o mal não é só o diabo, o mal também é o pecado, o mal é a tentação, o mal é uma vontade pecaminosa, uma vontade ruim, e a gente precisa evitar isso. Quando a gente sabe que num determinado lugar tem algo que pode nos fazer tropeçar, a gente precisa evitar. Entenderam isso, sim ou não? Sim. A gente deve evitar. Ou quem sabe, por exemplo, uma festa de família. Vou dar um exemplo bem claro: uma formatura. Eu já fui em várias formaturas na minha família e nem todos são cristãos ainda. E aí eu vou lá na formatura, maravilhosa. Tanto a parte da cerimônia como depois da festa a gente vai, mas chega um determinado momento que tem que picar a mula, tem que pegar o jumentinho, que nem Jesus subiu no jumentinho e tchau pra ti. Amém. Já cumpri a minha parte, fui luz do mundo, sal da terra aqui, mas a partir de agora eu só tenho a perder, não tenho mais nada a ganhar. Então é dessa forma que a gente precisa ser prudente, se desviar do mal. Se desviar do mal é isso, é a gente saber que tem algo complicado em algum lugar ou em alguma situação e a gente evita, a gente foge daquilo. E isso agrada muito a Deus. Até mesmo quando a gente está mexendo no celular, na internet, e a gente cuida das pessoas que a gente segue, e a gente cuida as pessoas que a gente aceita como amigo, e a gente cuida que tipo de vídeo a gente vê, que tipo de conteúdo que a gente ouve, que tipo de filme a gente assiste. Quando a gente cuida esse tipo de coisa, isso agrada a Deus. Amém? Então, o crente, aquele que agrada a Deus, não é apenas aquele que não vê filme nenhum, mas é aquele que sabe detectar o que é bom e o que não é. A Bíblia diz assim, retende o que é bom. Retende o que é bom, ou seja, aquilo que é bom eu pego, mas aquilo que é ruim eu descarto. Eu fujo. Amém? Amém. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto ou justo, temente a mim e que se desvia do mal. Que Deus possa falar a mesma coisa acerca da tua vida. Pensa, eu vou repetir essa frase, eu vou falar o meu nome, mas tu fala o teu. Amém? Viste meu servo Lucas, homem íntegro, justo, temente a mim e que se desvia do mal. Pensa nisso, pratica isso, coloca isso na tua vida, não apenas hoje, mas durante a tua vida inteira. E quando chegar naquele grande dia, Deus vai dizer para ti, Cristo vai dizer para ti: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Eu preparei moradas para ti. Aqui está o teu lugar reservado. Estava aqui te esperando, estava aqui te aguardando. Então, em nome de Jesus Cristo, que haja integridade na nossa vida. A justiça que não é a justiça própria, mas a justiça de Cristo. Temor ao Senhor,
e que possamos nos desviar do mal. Amém? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Para alguns pode parecer uma ficção, mas essa conversa acontece sim no céu. Amém. Verdade. Se Deus conversou com o diabo ali falando de Jó, será que Deus não fala de nós, sobre nós no céu? Jesus disse bem assim, ó: aquele que se envergonhar do meu nome e das minhas palavras na terra, eu também me envergonharei dele. Mas aquele que confessar o meu nome diante dos homens, ele disse assim, ó: eu também o confessarei diante do Pai e diante de miríades de anjos. Ou seja, o nosso nome pode estar sendo falado no céu. Tem pessoas que são anônimas na terra. Quem sabe tem 20 seguidores, quem sabe tem poucos amigos, quem sabe não conhece muitas pessoas, não são muitas pessoas que conhecem ele, mas no céu Deus fala: olha lá, olha o meu servo João, olha a minha serva Maria lá, ó, Aleluia. íntegra, justa, temente a mim, se desvia do mal. Então, tu pode ser um desconhecido na terra, mas no céu tu pode ser famoso. Aleluia. Pode ser famoso, pode ser conhecido de Deus. E o teu nome, quem sabe pode não estar no jornal, quem sabe pode não estar nas revistas, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Pode ser que ninguém seja digno de olhar para esse livro, como João esteve lá e não conseguiu nem mesmo olhar para aquele livro, e nem para a capa ele pôde olhar. E ele começou a chorar, porque ele sabia que naquele livro estava o nome de todas as pessoas salvas. Preste atenção, isso está em Apocalipse. Ninguém nunca chorou no céu, só João. Ninguém nunca chorará no céu, porque a Bíblia diz que dos nossos olhos será enxugada toda a lágrima. Aleluia. Não haverá tristeza. Mas João estava lá no céu, e a Bíblia diz que ele chorava muito. Não só chorava, mas ele chorava muito, porque ele viu o livro que não era esse, que é maravilhoso, mas era o livro da vida, que tinha o nome das pessoas salvas. E quando ele viu aquele livro fechado, selado, ele começou a chorar, porque ele sabia que se aquele livro permanecesse fechado, ninguém seria salvo. E ele que tinha arriscado a vida dele, ele que tinha perdido os seus melhores amigos, e até mesmo o seu irmão, que foi o primeiro apóstolo a ser morto, que foi Tiago, todos eles morreram em vão. Ele começou a pensar: Senhor, eu dediquei a minha vida toda a isso, a pregar o Evangelho, fui ferido, estou aqui nessa ilha de Patmos por causa da tua palavra que eu procurei pregar. Tantas pessoas creram na palavra, Senhor, e foi em vão, Senhor. Que nem João, o apóstolo, estava no céu com a mesma crise que o João, profeta João Batista, estava no cárcere. E mandou os seus discípulos perguntarem: pergunta para Jesus se ele é aquele que havia de vir, ou se nós temos que aguardar outro. João estava a ponto de perder a cabeça e ele queria saber se valeu a pena. E João, agora o apóstolo, está lá no céu e o livro fechado. E aí um anjo disse para ele: não chores, eis ali o leão da tribo. Desatar o seu. Teu nome está lá? Amém. Teu nome está lá? Tu crê no Senhor Jesus Cristo? Tu crê no Senhor Jesus Cristo? Teu nome está nesse livro. Glória a Deus.